Desde o último sábado, trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro já podem sacar o FGTS das contas inativas. 7,5 milhões de pessoas têm direito ao saque neste quarto lote, que deve pagar quase 11 bilhões de reais. Mas é preciso ter cuidado com as informações pessoais que dão acesso ao dinheiro. Em Brasília, o circuito interno mostra a ação de 2 homens em uma agência bancária tentando sacar dinheiro de contas inativas do FGTS. A polícia, que estava monitorando a dupla, efetuou a prisão em flagrante. Com eles, os policiais encontraram envelopes com R$ 3.500. A polícia também prendeu em flagrante 17 pessoas na cidade de São Paulo, em 9 agências diferentes. Elas estavam na área de autoatendimento e tinham dados de pelo menos 177 contas inativas do FGTS. Os suspeitos tentavam sacar até R$ 1.500 nos caixas eletrônicos de cada uma das contas. Isso porque até esse valor não há necessidade de cartões magnéticos. Basta digitar o número do PIS e a senha eletrônica do correntista. Para conseguir as informações dos trabalhadores, o grupo teria criado na internet um site falso de consulta ao saldo do FGTS inativo. Todos vão responder por furto qualificado por meio de fraude e, se condenados, as penas podem chegar a 8 anos de reclusão. A Caixa informou que coopera com as investigações e orienta a buscar informações sempre nos perfis oficiais do banco. E vale lembrar que pode sacar o dinheiro o trabalhador que pediu demissão ou que foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Nesse caso, como a gente viu aí na reportagem de fraude, né? Quando alguém recebe um link, por exemplo, clica, perde esses dados e aí tem o saque feito na conta. Seja ela do fundo de garantia ou qualquer outra conta, de quem é a responsabilidade? Vai ter que ser verificado aí se houve alguma falha no sistema de segurança do próprio banco, né, da instituição financeira, ou se foi apenas uma fraude cometida sem acesso às informações do banco, mas por uma quadrilha, por uma organização criminosa especializada nesse tipo de delito, nesse tipo de crime. Se constrói um site fictício, o cidadão ele é induzido ao erro, e a partir dessa fraude, né, dessa maquiagem, ele acaba fornecendo dados e a quadrilha se utiliza desses dados para sacar um dinheiro, no caso das contas do FGTS. A responsabilidade aí vai depender muito de ter existido ou não algum comportamento, alguma omissão, alguma imprudência por parte da instituição financeira para que o crime ocorra. Se tiver acesso a informações diretamente em relação ao banco, fica caracterizada de fato a responsabilidade da instituição financeira. Se houve apenas uma indução de erro diretamente entre criminoso e cidadão, aí a responsabilidade da instituição financeira vai ter um pouco mais de dificuldade de ser declarada. Quer dizer, a instituição financeira tem obrigação, por lei, de dar segurança nessas transações feitas via caixa eletrônico ou pela internet para o cliente, né? Mas se não foi, por exemplo, se a senha vaza numa dessas transações na internet, aí é responsabilidade do banco. Se o cidadão, por exemplo, ele fornece os seus dados financeiros para uma empresa particular e essa empresa repassa isso para um criminoso que se utiliza disso para fraudar aquela conta bancária, não há que se falar de responsabilidade da instituição financeira. No entanto, quando o cidadão ele se depara com um link e vai para uma página na internet que tem lá o nome parecido com a instituição financeira, ali você já começa a ter um pouco mais de dificuldade. Será que o homem médio ele tem conhecimento suficiente para detectar que há uma fraude naquela página bancária? Ou o sistema de tecnologia da informação do banco, ele precisa estar monitorando páginas falsas que tendem a se identificar enquanto instituição financeira? Esse é um debate que vai precisar muito do caso concreto, para saber de que forma o criminoso, né, a pessoa que praticou o delito, ele agiu e se houve ou não algum tipo de atitude culposa por parte da instituição financeira. A regra é, se houve alguma falha interna que ocasionou o cometimento daquele crime, do prejuízo ao cidadão, a responsabilidade é do banco. Se, no caso de um sequestro relâmpago, por exemplo, que alguém sequestra uma pessoa e coloca mediante uma ameaça, uma grave ameaça, uma arma na cabeça do cidadão e exige aquela senha bancária, não há uma responsabilidade da instituição financeira. A gente pode falar dos órgãos públicos, responsáveis pela segurança pública, mas
por parte da instituição financeira não há digamos assim, um comportamento culposo. Não foi imprudente, não foi negligente, não foi imperito. Então, acho que a gente pode diferenciar de forma bastante simples. Se existe um comportamento interno por parte do banco que ocasionou o crime, a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Se não houve um comportamento direto por parte da instituição bancária, aí terá que se analisar o caso concreto para saber se o banco vai ter a obrigação de indenizar. Por exemplo, já teve casos de pessoas que tiveram que fornecer a senha ou por meio aí de uma fraude, por meio de ameaça, tiveram que fornecer a senha e houve um saque muito além do que aquele cliente está acostumado a fazer nas caixas. A pessoa fez empréstimos, Sim. fez saques, tirou todo o dinheiro da poupança. O banco, de certa forma, tem que ter algum tipo de sistema de segurança para verificar que comportamento, para detectar que aquilo pode ser uma fraude ou um crime? Hoje nós temos um sistema bancário que tem uma série de, digamos assim, de indícios que faz com que ele bloqueie uma determinada operação. Então, por exemplo, se você tem uma conta aqui em Brasília e começam a existir saques no município de São Luís, no Maranhão, e você não tem o costume de aplicar, o banco ele já tem digamos assim, um sistema interno de proteção, de segurança. O que precisa ser verificado de fato a exigência na emissão de cheques, por exemplo, da confecção, da conferência da assinatura. Essa é uma atitude muito clássica em dizer, se o banco confere a assinatura e dá o ok para aquela assinatura que é falsa, há um comportamento do banco aí que gerou um dano ao emissor do cheque, né, ao correntista. Se não existe algo palpável, terá que ser verificado no caso concreto para a gente saber se de fato houve uma imprudência, houve um comportamento negligente por parte da instituição bancária e aí sim o cidadão terá que ser indenizado. Como eu disse, a regra na jurisprudência, a regra pacífica do entendimento dos nossos tribunais a responsabilidade do banco ela é objetiva quando há caracterização de um erro interno, de um fortuito interno, como diz a própria súmula do STJ. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Rodrigo Machado, que é advogado, conversou com a gente a respeito das responsabilidades em relação às fraudes bancárias. Obrigada. Até uma próxima.